Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje eu trago as operações que eu fiz no Day Trade, beleza? Se você puder, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações se você quiser saber quando eu lançar um novo vídeo. Qualquer dúvida que for sugestão, deixa aí nos comentários. Vamos lá, vamos rever isso aqui rapidamente. Clabin, como vocês sabem, né, eu gosto de operar Clabin. E aí hoje eu fiz uma leitura da Clabin que foi interessante até, e eu vou mostrar ela para vocês. Eu quero que vocês percebam o seguinte, no meu setup, quando eu tenho essa média acima dessa, normalmente eu tenho o início de uma tendência, e quando ela fica vermelha, eu tenho normalmente a correção dessa tendência, né? E aí, quanto maior esse movimento e menor esse, mais o gráfico está me dizendo que eu vou ter uma tendência maior. Então assim, quando eu olhei isso aqui, e ele abriu a Clabin hoje com o primeiro candle, fazendo esse candle número 1 aqui, eu quero mostrar para vocês o que eu estava vendo. Começou o dia, tava isso aqui, eu falei, bom, estamos numa tendência de baixa. Porém, eu afastei o gráfico e desenhei esse canal aqui. Ó. Eu fiz isso aqui, deixa eu tirar aqui. Desenhei essa linha daqui para cá. Aqui. Falei, bom, tem um canal ali. Depois eu desenhei isso daqui para cá. Então eu tinha isso aqui como um canal de fato. Legal, legal. E aí eu vi isso aqui e falei, bom, vamos analisar essa parte aqui, que é um período um pouco mais curto. O que o mercado está fazendo aqui? Ele está fazendo o que seria um triângulo, né? Ou se isso não é um triângulo, vamos traçar aqui a parte de baixo. Se isso não é um triângulo, isso é uma cunha. Então eu tenho que pensar nisso aqui de duas formas. Ou ele vai romper para cima e vai embora, ou ele vai consolidar, cair e romper para baixo e vai embora. E aí eu fui com essa mentalidade para o dia de hoje, para poder acompanhar o que estava acontecendo. Bom, o que o mercado fez hoje? Eu botei a minha entrada, né? Aliás, ele começou. Então quando ele começou, foi isso aqui. Ó. Ele abriu com gap de alta e gap de força. Eu falei, bom, isso significa que a gente pode estar tendo força para romper a máxima. Ele fez esse candle, eu já queria um one punch, já não é mais um one punch, já era. Agora eu tinha que esperar ele corrigir aqui para eu buscar uma compra. E aí eu fiquei esperando. Quando ele fez esse candle, eu falei, opa, beleza, candle 5 é o meu setup. Peguei a minha setinha, botei a compra aqui. E aí tracei aqui o que seria o meu alvo inicial. Botei a minha ordem de compra e no candle seguinte ele ativou. E aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos buscar alvos um pouco mais longos hoje, com o mesmo risco, porque é melhor, faz mais sentido. E aí eu olhei o menor movimento que eu tinha, e seria esse aqui. Peguei a ferramenta da minha projeção de Fibonacci aqui e fiz isso. Tracei da mínima para a máxima, eu tinha um alvo aqui em 17,59. Eu olhei para isso aqui e falei, cara, sim, se isso aqui for de fato ele subindo, ele provavelmente vai respeitar essa zona, não vai pegar minha ordem por muito pouco, então eu preciso descer a minha ordem, e aí eu botei a minha ordem aqui em 17,50 eu ia sair. Eu contava dele vir, tentar romper, e aí se ele fizesse um candle baixista aqui, eu sairia ali no fechamento do candle, ou no rompimento da mínima, dependendo de como fosse o candle. Bom, ele subiu, fez isso aqui, puf, subiu bonito. Chegou bem perto do meu alvo, fez esse candle, ele era um barrão vermelho vindo para cá. E aí ele fechou assim, eu pensei, pô, isso aqui é bem legal, porque se ele rompe essa mínima e fecha acima, eu posso trazer o meu stop, que está aqui embaixo. Opa, deixa eu desmarcar. Eu posso trazer o meu stop, que está aqui embaixo, para a mínima do candle 9, faria isso aqui, né? Então o meu stop inicial estava aqui, 16,69, eu fiquei olhando. Ele foi e fez esse candle aqui, ele começou a romper, voltou e fez um doji. Eu falei, bom, ainda não posso mexer no meu stop, tem que esperar ele fechar acima desse candle. E aí ele fez isso aqui, foi. E aqui ele fez esse candle aqui, e esse candle foi desagradável. Quando eu vi esse candle, que esse daqui ele já fechou acima dele, eu já peguei meu stop, subi para cá marotamente e deixei meu stop abaixo da mínima desse candle. Então, eu tinha o candle 9 ali como stop, né? E aí ele fez isso aqui, bateria o meu alvo, mas eu não saí aqui, o meu alvo estava lá em cima. E aí
O mercado fez isso, chegou bem perto do meu stop, ele fez a mesma mínima do candle 9 e voltou a subir. Eu falei, bom, se ele rompe essa máxima agora, ele tende a subir. E aí, eu já tinha desenhado um caixote aqui, né? Porque ele só estava fechando dentro desse caixote, mais ou menos aqui. Só fechava aqui dentro. E agora ele pela primeira vez fechou aqui em cima e eu fiquei um pouco mais confortável. Então o mercado fez isso. Quando ele fez esse candle, ele fechou abaixo da 7. E aí eu falei, bom, é agora que eu vou estopar. E aí ele foi, desceu, pegou meu stop aqui e eu saí dessa operação com R$3. Se você está chegando no canal agora, eu opero com a menor mão possível, são 100 contratos só, então as variações aqui, cada um centavo no preço, me dá R$1 na minha conta, beleza? Então foi R$3 aqui, uma pena, porque eu estava buscando aqui com a minha entrada nesse nível aqui, ele executou um pouco abaixo, né? Ele passou e voltou, executou um pouco abaixo, eu comprei a 16,85 e eu queria sair a 17,50. Então, 17,50 menos 16,85, eu colocaria R$65 no bolso por um risco de R$18. Tranquilo? Então, eu olhei isso aqui, parecia bom, parecia que ele poderia chegar pelo menos por aqui, mas não, ele saiu e durante o restante do dia, Klabin resolveu que ia fazer um furo no meu monitor e parar lá embaixo da mesa. Tranquilo? E aí eu tomaria então um stop aqui de R$18 e saía aqui basicamente no 0 a 0 com R$3 de lucro. E aí eu não ia mais operar hoje, eu fiquei observando o mercado, eu estou testando um outro setup para eu poder ter uma entrada num time frame menor. E aí eu vi então a HGTX. O que a HGTX fez? Vocês já estão vendo aqui, né? Eu vi ele fazer esse movimento aqui durante o dia, isso aqui já era parte da tarde. E aí eu estava aqui, eu vi então esse candle aqui acontecer, isso é o meu setup de venda, já está traçado aqui, tá vendo? O alvo seria em 13,71, mas eu não fiz isso. Eu fiquei observando aqui e eu olhei todo o movimento que ele estava fazendo nesse período. Tá vendo essa setinha verde? É a minha entrada. A amarela é a saída. Esse daqui foi o candle que eu entrei, só que eu não entrei nele no 10 minutos. Eu entrei nele no 2 minutos. Então, eu vi essa movimentação aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Vou voltar aqui um pouquinho para você entender. Isso aqui é essa área aqui. Vamos lá. Nesse candle. Nesse candle. Aqui, ó. Era o candle 21. Ele estava fazendo então o candle 21. Eu olhei no time frame menor, ele estava fazendo isso aqui. E eu falei, bom, na real já teria uma venda aqui. No momento que eu olhei, ele estava fazendo isso aqui e ele rompeu a mínima desse candle vermelho. A minha entrada começou aqui no que seria o rompimento desse candle preto, né? Candle de alta. E aí eu teria uma entrada aqui, eu fiquei observando porque eu não ia operar. E aí ele veio, caiu aqui, parou, abriu o próximo candle, eu fiquei observando. E aí eu falei, cara, se ele romper essa mínima, eu tenho uma venda, porque ele já rompeu, deveria ter vendido quando ele rompeu essa mínima. O rompimento dessa mínima é exatamente aqui. Tá vendo? Aqui é 14,02, aqui é 14,01. E aí eu vi isso aqui e falei, bom, quando esse candle estiver fechando, eu vou colocar minha ordem aqui mesmo. Se ele tocar, eu já estou vendido com o meu stop aqui em cima, 1 centavo acima dessa máxima, que é 14,05. Então meu stop ficou em 14,06. E aí ele pegou a minha ordem aqui, eu botei meu stop aqui em cima, e aí ele fez isso aqui, rompeu, e nesse momento eu falei, cara, preciso almoçar. Saí, deixei meu stop, deixei o meu alvo, e como eu calculei o meu alvo? Eu olhei no 10 minutos e falei, qual foi o último topo e o último fundo que ele fez, que seria um alvo possível? Então eu olhei essa movimentação aqui, ó, que ele fez daqui para cá, consolidou no que seria uma bandeira, aqui, né, esse movimento então seria uma bandeira, consolidou aqui, eu falei, bom, então o meu alvo é a projeção daqui, dessa máxima, para essa mínima, para essa máxima em 100%, 13,74, ótimo, então eu botei meu alvo lá em 13,74 e ele desceu basicamente em linha reta, e bateu o meu alvo e executou a minha saída, beleza?
Essa operação, eu gostaria de lembrar a vocês o risco dela. O risco dela foi muito baixo. Eu entrei arriscando, eu vou fazer essa conta na calculadora, mas é bem ridículo. Eu coloquei meu stop em 14,06, certo? Então, 14,06. E a minha entrada foi em 14,01, menos 14,01. O risco dessa operação foi de R$5. E eu saí com o resultado de R$26 de uma operação que me deu um risco de 5. Então eu acabei entrando no momento bom com o stop curto e o alvo de um time frame maior. Beleza? Então eu queria compartilhar isso com vocês. Esse daqui é um setup que eu estou desenvolvendo para entradas, eu ainda estou testando ele, tranquilo? Mas eu vou explicar para vocês ele mais para frente e em breve, tá? Provavelmente hoje já devo gravar ou amanhã eu vou explicar para vocês então qual é o meu setup, o que eu olho e como eu faço aquilo ali. Eu já tinha terminado o vídeo e esqueci de mostrar como é que ficou então o relatório de performance, né? Então é isso aqui, ó. Isso foi o que aconteceu hoje, o relatório de performance está aqui. Então eu fiz R$29 hoje e eu tive duas operações. Vamos colocar aqui, ó, gráfico de operações, no gráfico de operações, a parte de operações. Então foi uma operação em HGTX com R$26 de lucro e a operação da Klabin com R$3 de lucro. Lembrando que a operação da Klabin seria originalmente R$18 de stop, beleza? Então a leitura me ajudou bastante a identificar o que fazer ali. E aí o gráfico completo fica assim. É isso aqui, total de ordens que foram colocadas. Eu não sei exatamente o que significa esse monte de ordem vermelha aqui, porque eu tive uma compra e uma venda, uma compra e uma venda. E cadê gráfico de eficiência? 100%. Ah, que feliz. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você puder, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações se você quiser saber quando eu lançar um novo vídeo. E qualquer coisa é só você escrever aí nos comentários que eu tô tentando responder todo mundo sempre que eu posso. Beleza? Vejo você no próximo vídeo. Valeu!